Salve, salve galera, chegando aqui com uma edição especial do nosso podcast, programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Eric Granado, vocês já vêm na geral, eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, Fausto Macieira. Já passo a bola para a nossa estrela de todos os programas, mas hoje o convidado é especialíssimo. Seja bem-vindo, Eric, obrigado pelo seu tempo e por vir aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é muito legal participar do papo com vocês aqui. Eu acompanho bastante aí todos que eu posso, né, os podcasts, ou se não os cortes, e é bem legal o papo que vocês batem com a galera. E vamos lá contar pro pessoal um pouquinho do que tem acontecido esse ano, um ano de muitas emoções e muitas coisas aconteceram já nesses 6 meses, e com certeza o pessoal vai ficar feliz aí de casa de saber. É isso aí, Fausto, seja muitíssimo bem-vindo. Hoje teremos aqui Eric Granado respondendo as nossas perguntas. Claro, atualizaremos toda a recuperação aí depois do acidente do Eric. Claro, falar muito do que está por vir na Moto E e no Mundial de Moto Velocidade. Manda bala, Fausto! É isso. Bom dia, Carlos Costa. Bom dia, Guilherme Longo. Salve! De volta, bem-vindo, Eric Granado. Brap! Salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil, sempre trazendo as notícias do mundo do motociclismo. E nesse episódio super especial, nosso elemento eletrificado e a combustão, Eric Granado. Vamos lá. Tem que fazer o bzzz então, Fausto. Não, bzzz, vamos lá, Eric. Áustria. Gui, seja bem-vindo. Já manda a primeira pro Eric, que hoje bate pronto, o esquema vai ser dinâmico. Como é? Aliás, o Mundial de Moto Velocidade. É isso aí, gente. Salve, um abraço pra todo mundo. Eric, muito obrigado por estar aqui de novo. E vamos começar falando sobre o acidente, querendo ou não, é o ponto até agora que tá marcando, né, a sua temporada. Mas antes da gente falar do que aconteceu em Le Mans especificamente, vamos falar sobre o processo de recuperação. Hoje, numa escala de 0 a 100, o quanto você julga que já tá recuperado do acidente? Bom, de 0 a 100 eu acho que eu tô em 70%. Como a gente até estava comentando antes aqui desse papo, é muito complexo, né, todo o processo de recuperação. Afinal de contas, não é só a questão da calcificação do osso, mas toda a parte muscular, tendão, ligamentos, né? É uma cirurgia muito agressiva que acaba envolvendo o joelho, o tornozelo. Então eu tenho dor não só na tíbia, mas do lado direito, a perna direita inteira, eu perdi muita força, perdi muita confiança. Então tudo mudou na minha vida depois do dia 13 de maio. O ponto de contato ali da moto com o seu corpo inicialmente foi a tíbia. Então, o que aconteceu, né? Para o pessoal entender um pouco, eu estava na corrida de Le Mans da Moto E, na segunda colocação, tive uma queda. A gente tem um pneu novo esse ano, que a Michelin trouxe, e esse pneu não estava funcionando muito bem na França, é uma pista que é muito fria sempre, difícil aquecer os pneus. A gente vê na MotoGP que muitos pilotos caíram durante os treinos, e a gente viu na Moto E que na sexta-feira vários pilotos caíram, inclusive o campeão do ano passado nem participou da primeira etapa por conta de uma queda. E aí, para minha surpresa, eu caí sem nenhuma justificativa, a moto escorregou e não tive nenhum motivo que eu tivesse exagerado na frenagem, enfim, caí. Não se inclinou demais, foi pneu mesmo. A gente olhou a telemetria, tava tudo igual, entrei, só que o pneu tava numa temperatura de 9 graus abaixo do que deveria estar. E como era a primeira volta, não tinha chegado na temperatura ainda, que deveria ter chego, né? Porque os pneus do ano passado funcionavam assim. Tanto que eles viram essa questão e na próxima etapa, que foi na etapa de Assen, colocaram os pneus de 2024 para a gente correr. E aí funcionou bem. E aí eu acabei caindo e eu levantei rápido, e você dá até para ver no vídeo que eu levanto a mão para a moto e tipo, cara, não é possível, né? Final de semana inteiro bem, segunda colocação no grid. E aí outro piloto cai exatamente igual a mim, logo na sequência. E aí eu me levanto e na hora que eu tô levantando a mão eu escuto um barulho e olho pra direita, vem uma moto muito rápido, muito rápido. E aí a única reação que eu tive foi de tentar pular a moto. Tanto que no vídeo dá pra ver que eu dou uma baixadinha e tento pular. Só que ela vinha mais de 100 por hora e acabou me dando a rasteira, mas eu acho que o pulo me salvou de não ter me machucado mais, né? Porque por esse motivo eu dou a pirueta, né? Senão acho que ela teria me levado e aí acho que poderia ter machucado bem mais, ligamento, tornozelo, joelho, enfim. O impacto acaba sendo complicado pelo fato da Moto E ser mais pesada, né? Sim. Então a força do impacto acaba sendo muito maior no momento, né? Com certeza, não. Foi bizarra a dor que eu senti no momento. A pior da minha vida. Eu, no momento, achei que eu tinha quebrado as duas pernas, porque eu tinha muita dor nas duas pernas.
E eu gritava muito de desespero, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Eu já tive várias lesões sérias, mas nunca tive uma lesão nessa amplitude. E aí depois eu vi que a perna esquerda tava funcionando e a direita tava, cara, assim, eu não conseguia ter resposta da perna. E aí eu achei que do joelho pra baixo tinha ido tudo, cara. E tava até com medo no hospital de olhar, porque eu tinha medo de ter sido uma fratura exposta. Mas aí, depois eu escutei eles falando lá que não tinha sido exposta, e aí eu olhei, eu já tava pra ver que tinha um calombo ali na minha tíbia. E aí eu até vou contar uma história engraçada pras pessoas, né? Hoje em dia eu dou risada, no momento foi um pouco desesperador. Eu tava com muita dor no momento, me deram morfina, a dor não passava, me deram morfina, a dor não passava. E aí o médico falou que eu tinha fratura na tíbia, que eu tinha que operar e tal. Eu falei que eu queria ir pra Espanha. Porque eu morava em Barcelona, eu queria operar lá com os médicos que eu conheço, que já me acompanham faz muito tempo. Falei com o Dr. Charter, que é o médico principal lá do campeonato, e eles falaram que eu tinha que ir para Espanha de carro, que eu não podia ir de avião, por conta da pressão, etc. Ou de ambulância. Eu falei, não, prefiro ir de carro, porque de ambulância é muito mais devagar, né? Se eu tenho essa opção. Aí ele falou, não, tá bom, mas eu preciso mobilizar a sua perna, e você não pode se mexer. Aí eu falei, tá bom, doutor, mas você tá com muita dor, tá? Vou ter que te dar algo mais forte que a morfina. Falei, cara, mas a morfina já me deixou meio grog, assim, já fiquei meio zonzo, não quero essa sensação. Vai ser pior que isso? Ele falou, não, vai ser pior. Falei, não, mas eu não quero, doutor. Não, mas eu vou ter que fazer. Não, doutor, mas não dá pra fazer, eu não quero. Não, mas eu vou ter que fazer. Ele pegou uma seringa desse tamanho com um líquido meio leitoso, colocou e era ketamina, bicho. Nossa senhora, bicho. E aí na hora que ele foi drogado. Colocou, cara, foi a primeira vez na vida que eu tava entrando em outro planeta, eu senti minha alma saindo do corpo assim, bicho, eu não conseguia respirar, botaram um respirador na minha boca, e eu respirando, não conseguia ver nada, foi pior, acho que foi pior que a queda, eu achei que eu tava morrendo, cara, porque é uma sensação muito surreal. Quanto tempo durou a viagem de carro? 10 horas. E você ficou inutilizado? Não, aí me fizeram essa... Eric and the Sky with Diamonds. É a sua viagem. Não, foi loucura, mas eles fizeram isso só pra mobilizar minha perna. Então eu sentia que eles mexiam minha perna, mas eu não conseguia escutar, não conseguia falar. Uhum. E esse efeito durou meia hora. Fiquei meia hora no mundo da lua, depois eu voltei, e aí voltei a falar e entender tudo. E depois veio meu pai, veio o Raul, que é meu empresário lá fora, e a gente conversou. E aí eu tive que ficar um dia em observação na França, no domingo que eu peguei a estrada. E aí, 10 horas de viagem pra Barcelona, e aí, por sorte, eu já tava tudo preparado lá no hospital, então eu cheguei, fui super bem recebido, já fiz os exames pré-operatórios, já internei, aí na segunda fiquei em observação mais um dia, porque às vezes tem que esperar um pouco o tempo de inchaço da perna para poder operar, e aí na terça-feira eu operei, e aí começou o sofrimento de verdade, que foi o pós-operatório, que foi cruel. Mas aí, depois disso, fiquei uns dias no hospital, fui para casa e comecei o processo de recuperação. E é uma coisa engraçada que eu até comento, né, nas entrevistas e nos papos que eu faço com a galera, que a gente passa a ver a vida de uma maneira diferente. Quando você perde a sua rotina, perde o dia a dia, você começa a dar valor pra, cara, poder sair pra ir no mercado, poder ir no restaurante comer, poder ir treinar. E eu, cara, perdi tudo isso por um bom tempo. E aí, cara, eu sou um cara muito ativo. Quem me acompanha nas redes sabe que eu pedalo, que eu treino, que eu todo dia tô em atividade. E esse ano eu fiz uma preparação muito boa pra temporada, tava na melhor forma física. E aí, cara, fiquei 2 semanas sem poder levantar do sofá. E a minha noiva, a Ju, foi muito parceira, porque meu pai ficou só uns dias, ele teve que voltar pro Brasil. E aí ela fazia tudo pra mim, cozinhava, me levava remédio. Eu só ia no banheiro pra tomar banho. E o resto eu fazia tudo no sofá ou na cama. Então... foi assim 2 semanas de desespero ali, que eu, cara, tentava ver uma série, não conseguia ver a série, via um filme, parava de ver o filme, a minha cabeça entrou um pouco em transe ali de... agonia mesmo. De desespero, né? Porque eu nunca fiquei fechado assim dessa forma. Quando eu tive a lesão em 2023 da cabeça, eu podia sair de casa e eu podia andar, só não podia me exercitar, né? Então foi dureza, mas eu tenho muita força interna e muita fé também de que isso ia passar e tá passando, ainda tá sendo difícil, né? Eu tenho muita dor ainda em alguns momentos do meu dia, quando eu tenho que fazer fisioterapia, exercícios. Na moto também eu ainda tenho bastante dor, mas já voltei um pouco à minha rotina e isso é o que me deixa mais tranquilo e o dia passa mais leve, né? Volta a ter um pouco de liberdade e autonomia. Exato, né? Posso dirigir, posso ir pros lugares, posso encontrar com as pessoas, isso
o que dá aquela vontade de seguir fazendo a rotina, né? Fausto, manda bala. Eu queria saber sobre essa viagem, deve ter sido extremamente difícil para você. Aí você foi no banco de trás e precisava ir ao banheiro, se alimentar. Como é que você fazia? Você estava de muleta? Alguém levava para você? Como é que você driblava isso? Quem estava no carro com você? Você provavelmente foi no banco de trás, atravessado. Como é que foi essa jornada difícil, Então, psicodélica? Foi dureza, cara, porque a equipe normalmente aluga um carro pra gente poder se locomover pra ir do hotel pra pista. Então é um carro que é o básico, né? Então não é um carro tão grande, com tanto espaço. Sim. Então a gente tentou mudar de carro ali, mas era domingo na França. Não tinha essa possibilidade. Muito difícil. E aí pra gente ir pra um aeroporto eram 2h30 a mais que a gente teria que fazer pra trocar de carro no aeroporto. Então a gente falou, não, a melhor opção pra chegar logo em Barcelona é ir com esse carro. Então foi muito desconfortável a posição. A gente, antes de sair, como era domingo de manhã, né? A nossa corrida no sábado, a gente passou no hospitality da equipe, né? Meu pai junto com o Raul. Pegamos muita coisa para comer e beber, pra gente não ter que parar para almoçar. Não só porque eu não conseguia sair do carro. E aí eu levei, sei lá, umas 4 garrafas grandes para poder fazer xixi no carro mesmo. E torcer para não ter que fazer o número 2. Não precisei. E aí eu fiquei o tempo inteiro sentado, 10 horas sentado no carro. E aí a gente, até que por um momento passou rápido, porque eu fui assistindo as corridas, né? Porque era domingo, eu saí de manhã. Então eu vi Moto3, Moto2, MotoGP. Então uma parte da viagem passou um pouco mais rápido. Mas eu já tava com dor nas costas, na lombar, a posição é incômoda, né? Então esse momento foi difícil também. Eu tomei os remédios para dor no sábado por veia no hospital, mas no domingo era por boca. E não é a mesma coisa, são remédios mais fracos. Então, conforme eu fui passando a viagem, eu tinha mais dor. Então... Não dava pra dormir, né? Não, impossível. Não, de sábado pra domingo eu também não dormi, né? Eu acabei ficando lá na pista em observação. Impossível dormir, muita dor. E a cabeça pensando mil coisas, né? Porque nesse momento bate um desespero de você saber quando... Nós atletas pensamos assim, quando eu vou poder voltar, como que vai ser minha rotina, quando que eu posso pedalar, quando que é a próxima corrida, e mil perguntas, né? E eu tinha depois também uma etapa do Superbike Brasil, depois de 2 semanas no Brasil, eu tinha o Festival Interlagos, que era um evento importante para eu estar presente. Então tudo isso passa na cabeça porque eu sou um cara muito comprometido com o meu trabalho, com meus compromissos, não só nas corridas, né? Então... Vida de piloto não é só corrida, Exato. patrocinador, Então, evento. O festival é um baita evento para vários patrocinadores meus, eu ia estar presente aqui. E aí tudo mudou, e quem tá ao meu redor mudou também, né? A Juliana ficou comigo lá, ela ia vir pro Brasil também, porque a gente ia fazer essa viagem junto pra cá. Era aniversário dela, ela tinha uma festa de aniversário preparada e teve que cancelar tudo e ficar comigo lá como enfermeira. Então, assim, muita coisa aconteceu, mas eu tive muita força e tô passando por essa. Mais um desafio aí que surgiu no meu caminho. E do acidente até Assen, pra gente arrematar, digamos, a sessão médica aqui, o que você fez ali no processo logo após o choque da moto, né? Eu perguntei como é que bateu a moto e do ponto de vista médico até você fez exatamente o que pra galera entender, Eric? Bom, pro pessoal entender, a cirurgia ela é feita com uma haste dentro do osso e essa haste ela entra pelo joelho. Então, eles abriram o meu tendão do joelho, que tava perfeito. Então... É aquela coisa, o carro tem um problema e você vai arrumar, estraga outra coisa. Então, a partir de então, muita dor no meu joelho, até hoje eu tenho muita dor. E aí o médico pega uma broca, faz o buraco dentro do osso e martela a haste lá pra dentro e parafusa ela pelo tornozelo, que tava bom também, e pelo joelho. Então, a partir daí eu passei a ter dor no joelho, na tíbia e no tornozelo. O problema era só na tíbia, mas é a forma mais rápida de recuperar. Né? Hoje em dia, essa é a técnica mais usada e mais rápida para você poder apoiar o pé no chão. Então eu fiquei 2 semanas sem encostar o pé no chão, mas depois de 14 dias eu encostava o pé no chão. Algo que se não fosse com a haste seria impossível. Sendo assim, o meu apoio era na haste, não no osso. Então basicamente a haste fazia como osso enquanto o osso está cicatrizando. Então essa foi a forma mais rápida para eu poder voltar. Então, desde o primeiro momento, os médicos falaram que eu poderia voltar em Assen, que seria um pouco apertado o tempo, mas que eu poderia. Então, isso me deu um gás. Eu falei, não, vou me dedicar ao máximo, fazer tudo que eu preciso fazer, porque eu não vou perder nenhuma etapa. Então, para mim, isso já era algo que me dava um pouco mais de energia para poder seguir. Senão, eu só correria em agosto, que é a etapa da Áustria, né? Sim. E aí seria uma parada muito grande, né?
E aí, depois eu fiz esse período em casa e fiz fisioterapia todos os dias, menos de domingo. Então, de segunda a sábado, sem falhar, até ir pra Holanda. Então, eu tive um trabalho muito intenso na física, que me ajudou muito a recuperar mobilidade, porque, para o pessoal entender, 2 semanas com a perna parada, eu perdi quase 5 centímetros de coxa. Coisa pra caramba. É muita coisa. Quem tem noção sabe que é muita coisa. Eu perdi 3 centímetros de panturrilha e perdi o movimento da perna. Então, quando eu tirei o gesso, né? Eu ia andar e meu pé ficava assim, ó. Não conseguia fazer o movimento da caminhada. Eu ia andar e meu pé não tinha movimento. Eu não conseguia levantar o tornozelo, não dobrava o joelho. Em 2 semanas que eu não movimentei. Que o cérebro, ele meio que corta, né? Da perna direita para baixo, corta a função. E aí eu tive que reaprender a fazer o movimento da caminhada e reaprender a movimentar o tornozelo. Sentindo dor. Muita dor. E aí o fisioterapeuta ali apertando. E aí, claro, isso bate no desespero. Fala, não é possível, eu não consigo mexer a perna, eu tenho corrida daqui 5 semanas. Aí você começa a se questionar, mas todo mundo desde o começo falou, não, é normal, faz parte desse processo, tem que ter paciência. Então eu sabia que eu ia correr com dor na Holanda, ainda mais porque era uma pista com muita curva para a direita, então eu sofri bastante lá. A minha sorte é que eram 7 voltas de corrida, porque se fossem mais eu não ia aguentar, porque a maior parte da pista você tá apoiando o pé direito na pedaleira e ainda aquela chicane final era o que me quebrava 100%, sabe? Então na corrida eu cheguei lá com a expectativa de que ia ter o Fit to Ride, né, que ele ia deixar eu participar. E aí eu fui sempre me falando com o médico da FIM, que é o Giancarlo Di Filippo, que é um italiano, junto com o Angel Charte, que é um espanhol, e eles me deixaram tranquilo. Aí eu chego lá no hospital para fazer o fit, aí ele falou, vamos lá que a gente vai passar com os médicos. Eu falei, não, mas não é com você, doutor? Não, são os médicos holandeses aqui da pista. Eu falei, nossa, era só o que faltava. Eu chego lá, 2 holandeses, brutões assim, me olhando, cara de bravo. Eu falei, cara, não é possível que eu vim até aqui. Pra não correr. Já fiquei desesperado, né? E aí é algo que nós pilotos fazemos, que é, a gente tem a vontade de correr. Eu tive a aprovação do meu médico que me operou pra correr, mas eu precisava da aprovação final. Então ele falou, como é que você tá? Tô ótimo, doutor, tô perfeito. Tinha andado de supermoto uns dias antes, com dor, mas consegui andar. E aí ele falou, não, então tira a calça aí, deixa eu olhar e tal. Fica na ponta do pé. Aí fiquei na ponta do pé e já tava doido. Ele falou assim, agora caminha na ponta do pé. Eu falei, nossa, não é possível que ele tá mandando eu fazer isso. E aí eu, com a raça ali, sorrindo, andei na ponta do pé, muita dor, muita dor. O que não tem muito sentido andar na ponta do pé pra andar de moto, né? Mas eu fiz o que ele falou. Ele, não, você tá bom, você tá ótimo, pode correr. Eu falei, doutor, obrigado, eu tô bem mesmo, né? Tá tudo certo. Tamo junto. E aí liberou, eu corri, mas tive que me conter, principalmente na largada, eu tive que... Não podia entrar no meio do pelotão ali e ter uma queda. Se eu tivesse alguma queda e batesse a perna de novo, eu poderia comprometer minha perna pra sempre. Então o médico falou, Eric, você não pode cair, você pode correr, mas não caia. É difícil, né? Em um nível mundial, você entrar numa competição e saber que você não pode cair. Então eu fiz o que deu, eu me via bem, me via rápido. Nos treinos, na chuva até, eu fiz a 2ª colocação, porque na chuva não forçava tanto minha perna. E aí no classificatório... Eu me classifiquei em 7º e na corrida eu fui seguindo o pelotão ali, mas sem me colocar em risco, porque eu não estava em condição de me arriscar, mas pelo menos pontei nas 2 e o papel era esse, acabar as 2 e... Então, eu acho que você teve bons resultados dada a circunstância. Sim, Queria sim. até te perguntar como é que foi o fim de semana nesse build-up para as corridas. Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta do Carlos. É só para dizer, assim, se você hoje você passou pela muleta provavelmente, se você usa algum apoio, bengala e tudo mais, e se a haste vai permanecer ou vai ter que ser removida? Não, a haste fica para sempre, né? Porque Deus me livre ter que abrir o joelho de novo e tirar a haste. Sim. É uma cicatrização muito lenta do joelho. Eu posso tirar os parafusos, que talvez eu tire, porque estão me incomodando. Eles ficam muito superficiais, eu sinto ele na pele quando encosto e principalmente no tornozelo, a bota, que é muito justa, me aperta bem no parafuso. Então eu tenho que colocar sempre uma espuma para proteger, porque senão eu não consigo colocar a bota. Até hoje eu tenho que fazer isso. Então, isso eu vou ter que fazer. Em relação ao apoio, Fausto, eu até ir para a Holanda, eu tava de muleta. Eu conseguia andar um pouco sem muleta, mas eu tinha que usar, porque quando eu ando sem muleta, eu apoio muito a perna. E onde eu tenho mais dificuldade é para caminhar. Onde eu tenho mais dor é caminhando, que é onde eu boto todo o peso na perna, né? Então eu ia de muleta lá pro pit lane. Eu ia só com uma, porque
Eu tinha que levar às vezes uma coisa ou outra, me ajudava já. Mas, por exemplo, nas minhas viagens de aeroporto, eu tenho que andar de cadeira de rodas, porque o aeroporto é um baita rolê, né? Sim. Então era melhor que eu descansar, a perna pra cima, o cara me leva e foi melhor pra mim. E aí, em relação ao final de semana, acho que a nossa cabeça sempre tem a mentalidade de antes de você se machucar, então eu sempre me coloco na posição de que o cara tá lá pra ter resultado, né? E aí todo mundo me freando, Eric, não vamos exagerar, vamos tranquilo. E aí eu me via em posição de fazer bem, eu tava no grupo ali do pódio e tal, então eu confesso que eu acabei as 2 corridas um pouco chateado comigo, tipo, putz, eu podia ter dado uma arriscadinha ali, né? Tentar ultrapassar naquela curva 5 ali, que eu era um pouco mais rápido. Mas olhando no geral, eu tenho que estar muito feliz de ter participado, que em 6 semanas, depois de uma fratura dessa, poucos pilotos fizeram isso. O único que eu me lembro foi o Valentino Rossi, que teve uma fratura similar à minha, e ele voltou em 6 semanas também. E é o Valentino Rossi, então eu tenho que ficar feliz de poder ter participado. E depois da corrida eu estava satisfeito com o resultado, por mais que eu sabia que eu tinha potencial demais. Mas enfim, eu acho que o objetivo era esse, a gente cumpriu. E aí depois vim para o Brasil, e na semana seguinte corri em Londrina com a Superbike, que é muito mais difícil que a Moto E, porque é uma moto que se movimenta muito mais, tem muito mais potência. E é no Autódromo de Londrina, que a gente sabe que é uma pista que é muito desafiadora, tem muita ondulação, o asfalto é ruim, então a moto se movimenta muito. Tá precisando de uma reforma há um tempo. Tá precisando. Já. Eu até aproveito esse espaço para dizer que é uma pista que eu gosto muito. O traçado é incrível, mas o asfalto, assim, é triste. A estrutura do autódromo como um todo. Tá... Precisa de uma atenção especial e acho que se reasfaltar vai ter muito mais evento, vai ter muito mais interesse, a Stock Car vai voltar a andar lá, enfim. Sim. E aí, o bom de Londrina é que tinha muita curva para a esquerda e poucas para a direita, então isso me ajudou. Então eu conseguia pilotar com menos dor, mas quando eu descia da moto eu tinha muita dor, porque tem a vibração, a Superbike vibra muito mais, a gente tem o movimento da moto, ela empina muito mais, ainda mais Londrina, que é uma pista com subida e descida. Mas consegui segurar ali o final de semana inteiro, por mais que eu andei de moto desde quinta-feira, né? E aí na corrida dei uma erradinha na largada, cara, fui pra 6ª colocação e tive que vir recuperando, mas consegui a vitória e isso dá uma energia especial para continuar aí na recuperação e voltar pra Moto E na Áustria. Espero que 100%. Aliás, a Áustria, próxima etapa ainda em agosto, mas também é uma pista com elevações. Muita curva para direita. E muita curva para direita. Deve ser um desafio aí, por mais que você tenha mais um mês, mais ou menos, até a etapa. Os médicos me falaram que a questão da calcificação do osso são 3 meses. Então a questão da calcificação já vai estar na parte final, mas claro, tem toda a questão muscular, tendão e funcional, né? Então acho que eu não vou estar 100% ainda na Áustria, mas eu acredito que eu vou estar muito melhor do que na Holanda. Então eu vou me dedicar ao máximo para chegar lá o melhor possível. É uma pista que eu gosto, já ganhei corridas lá e já fiz pódios, então eu espero que eu chegue na melhor forma e eu possa ser competitivo e possa ter um pouco mais de risco, né? De poder ultrapassar, porque na Holanda eu não podia me colocar nessa situação. E lá com certeza vai ser melhor. Exatamente daqui a um mês, dia 17 de agosto, o GP da Áustria. Daqui para lá, tem algum cronograma diferente do que você já fez? Ou segue basicamente o mesmo processo de recuperação, Eric? Bom, conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando um pouco mais, né, o estímulo e a força, né? Então eu já estou pedalando bem mais do que eu pedalava, já estou fazendo treinos de 100 km, 120 km. Eu sempre pedalei muito, quem me acompanha sabe que eu sou muito da bike. Então a bike tá me ajudando. Passar aqui do lado, inclusive. Exato. Hoje mesmo eu pedalei 110 km antes de vir aqui pro podcast. Tour de France é o ritmo do Tour de France. O Tour de France tá rolando, eu acompanho muito, eu sou muito fã. E aí a bike é o que tá me ajudando muito a ganhar essa força muscular, ainda falta bastante. Então eu pedalo muito descompensado, né? A gente tem o potenciômetro, né, do pedal e dá pra saber. Então quando eu comecei a pedalar eu fazia 70-30% de pedal, agora eu tô em 60-40, 57%, 43%. É que sua perna esquerda não deve ter sido muscularmente tão afetada. Não, mas claro, como eu não tenho tanta força na direita, eu acabo pedalando, fazendo mais força com a esquerda. Só que aí, depois de um tempo, a esquerda cansa. E eu fico ruim com a ruim e ruim com a boa, entendeu? E aí eu termino o pedal quebrado.
Porque... Ainda falta 50 quilômetros. Exato. E o que é engraçado é que não é só a perna. Tudo você perde, né? Dói meu pescoço, dói meu ombro, dói minha lombar. Porque todo estímulo você perde. Na moto é igual. Então, eu percebi que fisicamente foi importante eu não parar o membro superior, porque mesmo que eu não podia fazer a parte inferior, eu não parei de treinar a parte de cima. Então isso fez muita diferença pra mim, tanto na Holanda quanto em Londrina, de eu aguentar. Porque a gente sabe que a Superbike, principalmente, é muito física, é uma moto que exige muito do físico do piloto. E me ajudou, porque eu compensava muito, né? A perna não respondia, mas eu tinha da cintura pra cima tudo bem preparado pra aguentar o tranco, né? Vai ser interessante acompanhar essas próximas rodadas, né? Até pegando aqui a temporada, eu tava abrindo certinho o calendário. A gente já teve, claro, a etapa de abertura na França, onde você teve o acidente. Holanda com o retorno em Assen, doloroso retorno. Aí a gente tem, no meio de agosto, 2 etapas. Áustria e Hungria, depois de setembro em diante, as últimas 3 rodadas, que são Barcelona, Misano e, claro, Portimão, né? Aliás, setembro também com 2 etapas, aí tem uma pausa, não vê. O calendário, esse calendário espaçado, no fim dos contos, acabou te ajudando. Imagino que ali, de Misano em diante, não sei como é que você planeja isso, mas na Áustria e na Hungria, acho que você não vai estar 100% ainda, né, Eric? Eu acho que... Eu não acho que eu não vou estar 100% da perna, mas eu acredito que eu vou conseguir pilotar bem. Muito melhor do que na Holanda, e eu tenho mais um mês pela frente, então eu quero ter a perspectiva de que eu vou estar em condição, mas como eu fiz na Holanda, eu quero colocar a expectativa baixa e me surpreender, né? Então sim. Eu acho que não vou estar 100%, mas vai dar pra fazer o meu melhor. Por sorte, como eu digo, são 7 voltas, dessa vez eu tô feliz que é curta a corrida. E são várias seguidas, né? Eu tenho em 5 semanas 4 corridas, né? Áustria, Hungria, Barcelona, Misano. É coisa, bicho. E aliás, falando nisso, depois eu vou passar pro Fausto também, mas Eric, você tem uma pista que é uma novidade esse ano, né? Balaton Park, chegou já a fazer alguma coisa, olhar assim, ou mesmo andar, né? A gente sabe que teve um teste aí um tempo atrás, chegou a ter algum conhecimento? E o pessoal reclamou da segurança da pista. Falaram que a pista não é muito boa, mas chegou a ter algum contato com essa pista nova da Hungria? Eu tava lá, eu fiz esse teste. Foi um dia antes de eu ir pra Holanda, que foi meu último teste mesmo de moto. Eu andei com uma CBR 1000 lá. Inclusive foi quando os pilotos da Superbike andaram, nesse mesmo dia. E realmente é uma pista pequena para MotoGP. Eu acho que para Moto 2 e Moto 3 é uma pista legal. Para Moto E também, claro. Mas para MotoGP é uma pista pequena. Eu andei com uma Superbike lá e eu não colocava a 5ª marcha quase na reta. Eu colocava a 5ª e tirava. Quem entende sabe que se você não coloca a 5ª é uma pista pequena. E bem travadinha, muito travada. Então, eu acho que o GP vai acontecer, né, como todo mundo diz, mas vai ser uma pista que a questão da segurança também tá um pouco no limite. A gente viu alguns muros próximos, tem air fence, tem a questão da segurança ali para ajudar os pilotos, mas dentro do que a gente tem de circuitos, eu achei a questão dos muros ali um pouco apertado. E foi o que todo mundo falou, né? A maioria dos pilotos tiveram a mesma visão que eu. Mas eu gostei, eu achei o traçado legal, achei bem desafiador, eu tive muita dor nesse dia, Foi um dos piores dias para mim, porque foi um dia que tava 42 graus lá na Hungria, eu tava andando numa CBR 1000 depois de 5 semanas da minha lesão, e foi um dia que eu tive muita dor, eu não consegui aproveitar muito, mas eu conheci a pista, dei 30 voltas só para entender um pouco o traçado, e já me ajudar a ter uma referência para a etapa, né? Porque meu companheiro estava comigo também, o Casadei, e a gente conseguiu pelo menos ver os traçados, as linhas, eu consegui ver um pouco, dei umas 2 voltas vendo um pouco o Álvaro Bautista, que estava com a Ducati, tava o Bulega, o Toprak que estava lá também. Acho que estavam todos da Superbike. O Diogo estava lá também. O Diogo estava lá também, tinha alguns... Da Moto 2 acho que estava o Diogo, o companheiro dele, o Senna Agius e mais algum outro piloto. Mas o resto era tudo do Superbike mesmo. E foi legal para eu conhecer a pista, e eu acho que de Moto E vai ser uma baita pista também. Falso, manda uma pro Eric. Pois eu queria justamente saber do Eric isso, né? Essa transição da Moto E para a moto a combustão, né? Como é que ele adapta o estilo de pilotagem dele para uma moto completamente diferente. Eu sei que ele já tem uma grande experiência na Moto E, mas é sempre, especialmente assim, você numa situação adversa e tudo, conciliar ou adaptar a sua forma de pilotar para uma moto extremamente complexa e muito diferente. E qual que você prefere?
Olha, se eu sou sincero, qual que eu prefiro é uma CBR 1000, com 6 marchas e o ronco do motor, eu tenho que dizer. Como eu sempre digo, né? Eu corro na Moto E porque foi a oportunidade que eu tive, é a oportunidade que eu tenho para poder ter resultados e ter uma moto competitiva e ter bons resultados no Mundial. Eu não continuei na Moto 2 porque eu não tive uma oportunidade de ter uma moto competitiva e para mim tá lá para ser mais um não foi opção. Já tive essa experiência, então a Moto E hoje em dia é a oportunidade que eu tenho e eu tô feliz lá. Mas claro, se fosse para escolher qual moto eu prefiro, a Superbike é mais legal. E eu acho que eu comecei nas 2 tempos e tive essa experiência, o Fausto andou muito de 2 tempos, né? A gente gosta de sentir o motor, o barulho, as trocas de marcha, isso é algo que faz falta, por mais que a moto hoje em dia tenha uma tecnologia incrível. Mas acho que a questão de me adaptar hoje em dia ficou muito natural para mim, Fausto. Eu já fazia muitos anos que eu faço essa dupla jornada, então é como que eu mudo a chave na minha cabeça e é um estímulo diferente de cada uma das motos. Eu preciso de umas 3, 4 voltas para me adaptar e depois já me sinto bem. E a Moto E, eu acho que ela é mais difícil por conta do peso em alguns momentos, das mudanças de direção. Então eu na Holanda senti muito isso, ainda mais agora estando, né, lesionado. E a Superbike, por outro lado, é difícil porque é uma moto que tem mais força, mais potência, ela empurra sempre muito, né? Então é uma moto que sempre está movimentando, você tem que trabalhar muito a questão da entrega de potência dela, porque é uma moto que corre muito, né? Então isso foi um ponto que foi difícil para mim no começo, quando eu andei em Londrina, depois da lesão, de saber como colocar o corpo, o peso, né? Porque faz muita diferença a posição em cima da moto, né? Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, ela pode empinar ou não. Então a Moto E é uma moto que não empina e essa estabilidade me ajudou um pouco. Então as duas têm seu ponto crítico e ponto a favor, mas eu me divirto nas duas com certeza. Eu acho que a gente se diverte quando a gente tá fazendo o máximo, disputando ali em alto nível, né? E isso eu faço dos dois lados. Olhando aqui pra frente pro campeonato da Moto E, a gente falou da programação, as próximas etapas, o desafio ainda da recuperação para você voltar à plenitude física. Mas eu queria até voltar a um aspecto que você citou no seu retorno em Assen, que é a cabeça. Porque você estando na pista, você quer acelerar e se colocar, digamos, na situação de maior competitividade possível. Como, digamos, equacionar tudo isso? Porque você, certamente, conforme vão passando as etapas, vai querer ir mais pra dentro, se meter no pelotão e escalar o máximo possível para voltar a vencer, né? Certamente é um objetivo seu daqui até o final da temporada. Com certeza, né? Eu não consigo ter outro objetivo na minha cabeça senão entrar para ir em busca de pódio e vitória. Eu estava nessa posição na França, né? Na segunda colocação e estava rápido. E eu acho que isso vai voltar agora já nas próximas etapas e com certeza eu vou precisar de boas pontuações para recuperar no campeonato. A gente tem muitas corridas pela frente, sempre são duas rodadas, né, dentro da etapa. Então, eu acho que esse equilíbrio foi importante na Holanda por uma situação e agora eu vou estar em outra posição na etapa da Áustria e com certeza eu vou estar numa condição muito melhor de poder dar o meu máximo e ter uma resposta também do meu corpo como eu gostaria, porque algo engraçado que aconteceu muito lá, né, que a gente busca, por exemplo, tinha uma curva de direita longa lá na Holanda, antes daquela parte rápida final que vai para a curva final da esquerda, que a moto escorregava e minha resposta era mais lenta do que eu esperava. Então eu queria fazer um movimento corporal e era um pouco mais lento do que eu queria, e o médico falou que é normal, que o cérebro ele perde um pouco essa resposta porque você não teve esse estímulo por muito tempo. Então eu agora estou treinando de supermoto, fazendo treinos de propriocepção na fisioterapia e de resposta mental. Então tudo isso faz diferença, né? Não é só chegar lá e andar, você tem que estar preparado mentalmente também, para que na hora que você precisar desse estímulo da cabeça, você está preparado para ter essa resposta, né? Eric, como é que você está acompanhando as outras categorias do Mundial? Moto 3, Moto 2, com o Diogo, claro. A gente vai falar de MotoGP num capítulo à parte, mas acho que o gancho do Diogo e das categorias suporte nesse momento é bem pertinente, porque tem sido uma temporada muito interessante em todas as divisões, digamos assim, né? Eu sou um apaixonado, né? Eu não perco nada, eu assisto a corrida do MotoGP,
Superbike, motocross, corrida de carro, de endurance, de tudo. Então, ainda mais esse tempo que eu estive parado, cara, que eu vi foi corrida. Vi o Campeonato Brasileiro de Motocross, Arena Cross, via o Campeonato daqui do Brasil a NASCAR, via Stock Car. Então eu sempre acompanho muito, gosto muito, né? Além de ser piloto, eu sempre amei assistir. Então acordo cedo. Esse final de semana, essas semanas que eu estive no Brasil, acordei às 6 da manhã para ver a Moto3, ver a Moto2, ver a MotoGP. Então eu acompanho tudo, tá muito interessante, né? As categorias muito disputadas. A MotoGP, a gente sabe que o Mark tá mostrando o que eu já tinha falado com vocês no começo do ano, né? Sim. Que a gente fez aquela conversa do que eu imaginava que ia acontecer e ele tá demonstrando. Então tá sendo uma temporada muito legal. E o Diogo, especificamente, o que você acha que vai rolar pra ele daqui pra frente do campeonato? Ele tá bem posicionado e prospecções aí pro ano que vem, Eric? Pois eu queria pegar carona nessa pergunta. Se você fosse o Diogo nesse momento, que direção você tomaria? Boa, Falso. O Eric Moreira aqui. Bom, eu não... É difícil me colocar na posição dele. Eu tenho que dizer que ele tá fazendo uma temporada incrível. A gente consegue ver nos resultados que ele tá demonstrando que ele tá ali nos 5 primeiros em todas as etapas. Eu encontrava, agora que eu fiquei parado não, né, mas até a França eu encontrava com ele algumas vezes, nos treinos de motocross, a gente conversava sempre que podia. Estivemos juntos no evento de Goiânia também aqui em março. E, cara, ele tá fazendo muito bem, fez uma baita prova na Holanda, a gente viu como ele tá amadurecendo, né, muitas coisas. Eu acho que só tende a crescer, né, esse amadurecimento e aprendizado, mas ele tá num nível altíssimo, ele tem tudo para poder subir. Eu acho que tem uma equipe muito boa também com ele, equipe com bastante experiência, isso é fundamental, né? Você ter uma equipe que te dá o que você precisa e ele tem o necessário para poder brigar por esse título e ter bons resultados. E, enfim, desejo o melhor pro Diogo. Eu acho que o GP do Brasil tá vindo num momento muito bom, principalmente para ele, que tá subindo agora. E, cara, é muito difícil eu dizer o que eu faria. Eu acho que ele tem que se concentrar em fazer o melhor dele na Moto2. E, com certeza, a oportunidade vai aparecer para ele para a MotoGP, porque ele tá ali entre os 3 primeiros do campeonato, ganhou corrida, faz pódio, assim como vai aparecer para o Mano Gonzalez, que tá fazendo muito bem a temporada também. Os outros pilotos também, a gente vê que todos que estão ali na frente têm potencial para estar na MotoGP e fazer bem. Mas eu acho que a questão da mudança do regulamento de 2027 é um ponto que me faria pensar, né, o que fazer, né? Mas acho que depende muito do que ele vai ter de opção, de oportunidade. Eu não vou me colocar nessa posição de dizer o que ele teria que fazer, porque eu acho que isso é muito particular. Eu desejo que ele faça a melhor escolha e que ele consiga crescer e ser cada vez mais competitivo e alcançar grandes resultados e que todo mundo fique feliz com o que ele está fazendo lá representando o Brasil. E que ele chegue na MotoGP e possa representar a gente da melhor forma lá. E Eric, você falou do GP do Brasil, né? A volta de Goiânia ao Mundial, depois de 2 décadas a gente vai voltar a ter aqui, né? E, infelizmente, a Moto2 não corre fora da Europa. A gente sabe, né? O Diogo, seja continuando na Moto2 ou subindo para a MotoGP, participa desse evento. Mas e você? Você não tá tentando aí alguma coisa, um wildcard, alguma coisa pra tentar talvez correr aqui em casa? Porque a gente já viu aquele evento em Goiânia, você e o Diogo eram a atração principal, a galera tava morrendo em cima de vocês Quem manda ali. é piloto de MotoGP, importante são os dois. Exato, a galera tava lá. E tinha, quem que tava lá? Tava o Luca Marini, Morbidelli. o Morbidelli, o Oliveira ia participar, mas ele fraturou naquele fim de semana. Mas vocês dois eram a atração. E seria muito legal pra todo mundo ter os nossos 2 brasileiros no grid em Goiânia. Bom, para mim seria uma grande oportunidade também. A gente tem essa oportunidade, pode acontecer, existem algumas conversas já para que isso aconteça. Nada fechado ainda, mas já negociações. Não posso dizer ainda o que a gente está trabalhando, mas com certeza existe, obviamente, interesse de meus patrocinadores, de quem está comigo e de possíveis empresas que eu esteja nessa etapa, porque afinal de contas eu sou um piloto que estou lá fora há muito tempo me dedicando e dentro do Mundial em busca de resultados para o Brasil, e acho que eu estar presente nessa etapa ou na temporada inteira, né, na categoria Moto2 seria algo especial. Então, se eu tiver a oportunidade de ter uma chance de ser competitivo e ter uma boa performance, com certeza eu vou aproveitar. Mas se não for assim, cara, ir para lá para não ter o material que eu preciso, eu prefiro ir lá e torcer e acompanhar
do que não performar. Porque para mim, se eu não tenho a chance de disputar e pelo menos brigar entre os 10 primeiros e ter uma chance de ser competitivo, não faz sentido. Ainda mais na posição que eu tô agora, a idade que eu tenho muita experiência e muitos anos no Mundial. Então, se for para acontecer, vai ser para eu fazer bem e espero que aconteça e que a gente esteja lá fazendo um show pra galera. Fausto, passar a bola para você, mas legal essa resposta do Eric, afinal estamos aqui com alguém que já correu Moto 3, Moto 2, está na Moto E, já andou de MotoGP. Acho que temos aqui uma, digamos, resposta auspiciosa do nosso Eric Granado, hein, Fausto? Sim, já andou na Superbike, então o Eric tem grande experiência. O Eric, generalizando um pouco a pergunta que eu te fiz antes, tendências europeia, asiática, oriental, ocidental, o que você acha? E aí, dentro dessa linha, né, assim, do que está acontecendo agora na MotoGP, como é que você vê todo esse embrulho do Jorge Martin com a Aprilia e as repercussões disso para o campeonato como um todo? Olha, eu não entendi muito bem o que aconteceu com o Jorge Martin. Eu não estive com ele ainda, a gente se falou, inclusive semana passada, mas sobre a questão da recuperação, a gente se falou quando eu me machuquei, e eu também conversei com ele nesse período de recuperação. Ele, desde o começo, me falou que a opção que ele tinha era de voltar em Brno, e assim vai ser. Mas em relação ao que vai acontecer, se ele vai continuar na Aprilia mesmo ou não, tá um pouco incerto isso. Eu não sei os motivos dessa possível mudança dele, porque ele nem chegou a correr quase com a moto, mas ele deve ter os motivos internos lá junto com o empresário dele. Então eu acho que isso pode mudar um pouco o cenário ano que vem, se ele sair da Aprilia ou se ele ficar. Mas é complicado, né? A MotoGP são muitos pilotos para poucas vagas, né? A gente já tem um que vai vir de fora, que é o Toprak, então alguém já vai ter que sair. Então é complicado, né? Ano que vem é um ano também muito delicado, é o último ano nas 1000 cilindradas, o último ano com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Que vão mudar para 2027. Então eu acho que ano que vem vai continuar muito parecido, né? As motos que performam mais ou menos, a Ducati vai continuar como está. A gente vê que a Aprilia tá fazendo bem, o Bezzecchi tá ali, né? Seja numa pista ou outra, ele demonstra que tem essa velocidade. E eu acho que em 2027 muita coisa pode mudar. Não digo que vai mudar da água pro vinho, que a Ducati não vai andar mais, porque eles têm uma tecnologia que funciona muito bem, mas acho que alguma outra marca pode aparecer e incomodar ali na frente. Mas é difícil, né? O nível é tão alto, a gente vê os tempos tão próximos, tão apertados. A gente vê na Alemanha, em todas as categorias, né? Os tempos tão próximos, então é difícil, né? O nível do campeonato mundial em todas as categorias é bizarro. Então, eu não sei te dizer o que vai acontecer ano que vem, mas com certeza a gente vai ver a Ducati ali na frente disputando e a galera querendo correr atrás para buscar. A gente chegou em 2026 pegando o gancho do GP do Brasil e tudo mais, mas vamos olhar um pouquinho para essa temporada 25 da MotoGP. Óbvio, o Marques tem dominado. Eu queria um pouco da sua visão sobre a hierarquia das marcas, também puxando um pouco pelo que o Fausto falou da tendência, mas agora analisando a realidade e o presente, porque você citou o Bezzecchi bem com a Aprilia, agora o retorno do Martin. A Aprilia me parece estar num bom momento, claro, ainda distante da Ducati, mas o pelotão de perseguição à Ducati, coloquemos assim, está bem dinâmico. Ora, o Quartararo pinta lá com a Yamaha, o Zarco venceu a corrida com a Honda, o próprio Bezzecchi com a Aprilia, e a KTM está dando sinais assim de que vai sobreviver essa crise. Uma temporada com muitos elementos, apesar de um Marc Marquez desgarrado lá na frente, né, Eric? Eu já imaginava que ia ser assim, o Marc tem um nível de pilotagem assim surreal. Ele demonstrou na etapa da Alemanha, principalmente, o quão superior ele é. Sim. No seco ou no molhado. Incrível o controle que ele tem do ritmo da prova, do pneu e tudo. Ele é um cara que tem muita experiência já, há muitos anos na MotoGP, mas ele consegue sempre buscar esse pouquinho a mais, então fiquei impressionado. A sprint dele foi a sprint dele foi incrível. E também no classificatório, cara, na situação que ele tá com tantos pontos de vantagem, se colocar no risco que ele se coloca é algo de se admirar. Mas eu fico muito surpreso com o Alex Marques também, que tá fazendo uma baita temporada. A gente meio que se acostumou a ver ele ali em segundo, mas se a gente olhar para trás, o Alex foi um cara que nos últimos anos não estava nessa posição tantas vezes seguidas, né? Então a gente vê a segunda colocação dele tão contínua
E também essa distância de pontos aí pro Bagnaia e pros demais demonstra que os dois estão num patamar que a galera vai ter que trabalhar muito para poder chegar. Você acha que o Alex subiu de nível ou é a questão da moto? Nesse caso aí, a moto de 25 comparada com a moto de 24, porque o Alex tem a moto antiga, né, digamos assim. Eu acho que é um conjunto, né? Com certeza a 23 era uma moto difícil, a gente viu ano passado que tinha uma diferença para 24, mas esse ano que ele subiu na 24, que é uma moto que é melhor que a 23, ele também deu um passo, eu acho, e conseguiu ter essa confiança e esse ponto a mais que às vezes falta, né, no piloto quando ele não tem a moto que ele precisa ter. Então acho que é o que tá faltando pro Bagnaia agora, ele não tá tendo aquela confiança que ele tinha até ano passado e falta talvez aquele ponto a mais que ele tinha por conta de faltar uma confiança que ele gostaria de ter na moto. Não sabemos o motivo, ele também não sabe ainda o porquê, mas com certeza a hora que ele encontrar esse detalhe que falta, ele vai dar um passo à frente. Mas a questão é que o Mark, não importa a condição, não importa a situação, não importa o dia, ele sempre tá ali. E algo que até o próprio Bagnaia falou, que assim, se os caras virarem a moto do Marx de ponta cabeça, ele vai continuar sendo rápido igual. E isso acho que a cabeça do Bagnaia entra em crise, né? Então isso é um ponto muito forte, né, do Mark de superar em qualquer situação. Mas falando dos três ainda, né, Eric, o fato do Pecco estar perdendo pro Alex também, você acha que isso complica ainda mais um cenário que já era complicado para ele? Porque você falou no começo do ano, ele já falava, o Mark vem para dominar. Mas ele ainda perde para o outro Marques. E perde bastante, porque se a gente olha pro campeonato, ele tá muito longe dos dois. Tá. Não, e o Didier Antônio crescendo, né? O Didier Antônio veio bem nas últimas corridas. E o Alex na Alemanha com a mão machucada, né? Recém-operado. Se superou ali. Eu achei que na corrida, por ser condições de pista seca, ele ia sofrer, mas ele aguentou até o final. Eu acho que pro Pecco é um ponto ainda mais crítico, né? Perder não para um, mas para os dois irmãos e ainda o irmão que tá na equipe satélite, né? Que tem a moto antiga. Então acho que esse é um ponto ainda mais difícil. Mas eu sou muito fã do Pecco. Eu acho que até o final do ano ele vai encontrar o que ele precisa. Mas... Vai conseguir o vice-campeonato? Eu acho difícil. Porque o Alex tá subindo, né? Parece que cada vez ele tá um pouco mais próximo do Mark. A gente viu que tem uma etapa que ele chegou muito próximo. Não sei qual que foi uma sprint que ele empurrou até o final. Acho que foi na Holanda, né? Acho que sim. Até o final da sprint ele tava colado no Mark. E ninguém fez isso do ano inteiro. Depois, no dia seguinte, o Bezzecchi fez a mesma coisa com o Mark na corrida principal, né? Então, acho que os dois estão em crescente, mas... Eu acho que vai ser difícil pegar os dois irmãos esse ano. Talvez ano que vem as coisas possam mudar, mas eu acho que a desvantagem que ele tem de pontos agora é muito crítica. A gente está falando do presente, da atualidade, mas eu queria uma projeção do Eric sobre o futuro, né? Especialmente o futuro da MotoGP, que vai se tornar 850 em 2027, vai perder os dispositivos, alguns já em 2026 e outros em 2027 definitivamente. O que você acha dessa mudança? E se você, Eric, que está acostumado a andar de 1000 e já andou em outras categorias, você acha... essa é a melhor opção, reduzir a cilindrada, ou poderia continuar 1000, restringindo a motorização para manter aquela magia da 1000 que você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos? Olha, eu acho que a questão da cilindrada vai ser só a questão de números, porque eles vão conseguir fazer a 850 andar igual a 1000. Eu acho que vai ser... Eu acho que, no meu ponto de vista, seria legal ficar 1000. Eu acho mais legal que fosse 1000, porque a Moto 2 é 765, então é uma cilindrada muito próxima, né? E a Moto 2 é muito rápida hoje em dia, ainda mais com os pneus Pirelli. Eu não sei se a MotoGP vai ter um passo à frente com os pneus Pirelli em questão de tempo de volta, como teve na Moto 2 e Moto 3, né? Mas eu acho que a questão dessa tecnologia que é usada hoje em dia para a moto baixar a traseira, baixar a frente, toda essa questão eu acho que realmente não é necessário e virou uma coisa muito... tem muito trabalho eletrônico em cima da moto. Eu acho que isso acaba limitando um pouco, porque a gente vê hoje em dia as corridas muito estáveis, os pilotos muito próximos, de muito difícil ultrapassar. A gente vê que você fazer uma ultrapassagem na MotoGP, se não for nas primeiras voltas, tem que ser muito calculada, porque todo mundo freia tarde, todo mundo acelera cedo, as motos correm muito parecidas. Então a questão dessa estabilidade que a moto tem hoje em dia gera uma igualdade muito grande, né?
Então a gente vê que alguns pilotos têm até um pouco de turbulência atrás das motos por conta de toda essa aerodinâmica que é criada. A gente vê as motos com asa por todo lado, asa no paralama dianteiro, na carenagem, na rabeta, na balança. Na balança. Então é um Mas eu só queria acrescentar um detalhe. Carenagem. Queria só acrescentar um detalhe. A gente teve a era das 800 que não deu certo. E a intenção era justamente essa, diminuir a potência para melhorar a segurança. E o que acabou acontecendo foi que as motos ficaram ainda mais velozes em curvas para compensar a desvantagem de potência e eles acabaram voltando para 1000. Então, há uma experiência passada que não deu certo. Eu acredito que agora, né, essa questão das 800 foi em 2007, 2008, né, se eu não me engano. Até 2012. Então, eu acho que hoje em dia a eletrônica avançou de uma maneira muito importante, né, então acho que, não sei se essa questão das 850 depois pode voltar a ser 1000, mas com certeza a questão de tirar toda essa parte de rear device, né, que a moto abaixa e tal, eu acho que vai ser legal. E eu acho que o Mark vai ser um cara superior também, porque ele começou na MotoGP, não tinha nada disso, e ele sabe como que é andar numa MotoGP em 1000 cilindradas sem toda essa tecnologia. Ele foi, acho que essa rear device entrou quando ele tava meio parado, né, lembra? Que ele machucou o braço, e aí isso apareceu, quando ele voltou ele tava se adaptando, ele falou, eu tô me confundindo, a moto abaixa aqui, abaixa ali. E aí, claro, hoje em dia é algo muito normal, né, e se a moto não abaixa, o cara não consegue ser rápido. Então, vai ser interessante ver. Eu tenho muita curiosidade de ver como vai ser o pneu Pirelli na MotoGP, porque foi surpreendente a diferença nas categorias Moto3 e Moto2. Então, acho que vai ser uma novidade legal pra gente ver em 2027. Só um adendo, o acordo com a Pirelli envolve Moto E também? Também. Muda pra todo mundo. Só um adendo do adendo. Aí você falou do Marc Marques continuar em 2027. Qual que você acha que vai ser o futuro do Marc Marques? Ele chega ao 9º, depois ao 10º título e para quando chegar aquela disputa pessoal? Ou ele vai continuar? Ele tem um caminho parecido com o do Rossi de continuar muito tempo? Ou você acha que ele vai deixar o campeonato à la Stoner quando conquistar tudo o que quer e já conquistou? Olha, difícil, hein? Porque ele é muito novo, né? Ele tem 33 anos só. Né? E a gente sabe que um piloto em altíssimo nível, ele até os 40 ele vai, se ele é um piloto que tem um bom preparo físico. Então eu acho que assim, vendo como ele está pilotando hoje em dia e imaginando como será os próximos anos, 10 títulos ele ganha. E aí eu não sei se ele tem esse objetivo pessoal de chegar nos 10, beleza, ou se de repente ele vê que ele tem condição de ser o maior da história e ganhar 13, né? A Sim. mais que ou chegar a 14, porque o Angel Nieto... Não, o Agostini são 13 e o Agostini 15. Então aí já complicou. É complicado, chegar mas talvez focar na categoria principal, no caso. Com 9 títulos de MotoGP. Ele tá com 32, né? Ele é de 93, né? Ele tem 32, ele vai chegar... Ele tá com 32. O Valentino correu até 41. Né? E o Valentino tá correndo com 46, mas de carro. Mas dá pra correr até 50, né? no campeonato. Dá pra correr até 50. Eu passei por pouco. Mas assim, não sei se ele vai querer chegar no Agostini. Eu acho que a disputa entre ele e o Rossi é muito mais veemente. Ganhar 10 ele quer com certeza. Ganhar 10 ele quer certeza, pra ganhar mais que o Rossi e ter 10, né? E ter 10 títulos mundiais é um número assim. É um número. Agora, chegar a 9 na MotoGP é algo sem precedente, se ele tiver a moto pra isso. Porque é a extrapolação etária que a gente tá fazendo aqui. E assim, apesar dele ter, digamos, limitações físicas que claramente não estão impactando muito os resultados de pista dele, o Marques tem um biotipo favorável também. Acho que vai depender de como a Ducati chega lá. Como é que você vê esse casamento, Eric? Porque o Marques parece cada vez mais tomar conta, né? Depois da vitória no Sachsenring, por exemplo, a comemoração dele com o Tardozzi me chamou muita atenção num ambiente que, em tese, era mais italiano e agora já tá ficando um pouco espanhol ali, digamos assim. Como eu até comentei num papo que a gente teve aqui no começo do ano, que ele domina o box e ele traz a galera pra ele, porque ele também tem resultado, obviamente, e isso faz com que quem trabalha com ele tenha essa energia junto com ele, porque a gente vê os resultados que ele está tendo, é um negócio assim bizarro, né? É uma superioridade muito grande, e vendo e sabendo como ele é, se ele não se machucar, esperamos que não, ele tem como manter isso por muito tempo.
né? A gente viu em 2019, antes dele se machucar, que ele estava nessa mesma sequência, né? Que ele ganhava com uma facilidade que, assim, era incrível. E agora parece que não importa a condição, não importa o dia, ele é muito superior. Então acho que nos 10 títulos ele chega, e se ele se aposentar com 10, eu acho que ele vai estar fazendo história, sendo 10 vezes campeão mundial e 34 aposentados, já pensou? E aí seguir. Mas eu acho que ele gosta muito, a gente dá pra ver que ele faz isso com muito amor também. E acho que ele continua mais tempo. E o Valentino vai ficar zicando até o Max. Não sei, isso aí... Você chegou a trombar o Valentino no EC? Não sei se você foi no EC. Não fui. Eu tava... Foi o primeiro final de semana no Brasil livre, né? Depois da lesão. Então eu fiquei com a minha família, aproveitei pra ir pedalar e fiquei tranquilo. Não se meteu no caos de Interlagos lá. Exato. Você chegou a perguntar algo nessa linha pro Valentino, Gui? Nossa, eu acho que a assessora da BMW chegava numa voadora se eu perguntasse alguma coisa disso. Fausto, mais alguma pro Eric de MotoGP, pilotos? Manda bala. Sim, muitas coisas, né? O Eric, agora eu queria dar uma puxada falando de regulamento para a Superbike, porque se a MotoGP vai diminuir a cilindrada, e a MotoGP é da Liberty, também eu quero a sua opinião sobre a chegada da Liberty, a Superbike vai ter que diminuir. Não pode ter uma MotoGP 850 e uma Superbike 1000, até porque vai andar mais próximo, né? Eles vão perder cerca de 50 HP. E o Eric correu na Superbike, no Mundial de Superbike, na categoria principal. Então, Eric, o que você acha desse regulamento misterioso e mutante da Superbike, que limita giro, corta, a Super Sport tem motos de várias cilindradas competindo juntas? Isso você acha que é uma coisa boa, é uma coisa boa para o esporte? Como é que você vê a comparação entre MotoGP e Superbike, tanto em regulamento quanto em nível? Bom, eu acho que em relação ao regulamento da Superbike, eu acredito que eles tentam buscar uma igualdade, né? Que olhando para o lado do piloto é triste, né? A gente vê que o cara ganha a corrida e tira a giro da moto dele. Então isso é complicado para o piloto. Entendo o lado do campeonato, mas pro lado do piloto é muito complicado, porque se o cara é superior, ele tem mais resultados, não é só por isso que tem que tirar tem o lastro. Exato, tem que tirar a performance da moto dele. Então eu acho que isso é muito complicado, essa situação. Mas eu acho que... E torna um pouco artificial. Exato. Sim. Eu acho que isso... A questão da cilindrada da Superbike não vai mudar, porque é uma categoria comercial, né? É por esse motivo que a Super Sport tem motos de várias cilindradas, porque eles precisam receber, né, várias marcas, vários fabricantes. Senão é muito difícil, vai virar uma copa de uma marca só. Então eles precisam, de certa forma, adaptar o regulamento para que possa vir uma Honda, uma Yamaha, uma MV Agusta, uma Ducati, uma Kawasaki. E a gente vê que tem moto de 800, de 765, de 600, 900, né? E aí o regulamento é muito delicado, né, para você conseguir igualar, né, o que cada moto pode oferecer. Então a Super Sport é uma categoria que eu acho que há uns anos atrás estava perdendo um pouco o gás e agora com essa mudança ganhou um pouco mais de força, né. Agora em relação Superbike e MotoGP, em questão da potência, né, que a MotoGP vai diminuir 50 cavalos, eu não acho que vai perder tempo de volta, Fausto, porque hoje em dia, com a tecnologia eletrônica que a gente tem, se você parar para olhar, eu que andei na Superbike por uma temporada completa, eu vi que a 1000 cilindradas, ela só realmente é 1000 na reta. Porque na curva, se você tiver o que uma 1000 pode entregar, você não consegue andar. Esse era um grande problema que eu tinha quando eu corria, que a nossa eletrônica não funcionava como a gente gostaria, era um ponto crítico da nossa moto. Então era tanta potência o tempo inteiro que eu não conseguia andar. Então a Ducati hoje em dia, na Superbike, também na MotoGP, é superior porque eles têm uma eletrônica que funciona numa finura que a moto na curva é umas 600 cilindradas. Ele acelera, a moto é suave, depois que levantou a moto, aí entra a porrada, aí a moto corre. Então eu acho que eles vão só trabalhar esse ponto de entrega de potência e performance nas 850, para que nas curvas ela vá igual ou um pouco melhor do que a 1000, e na reta entregue tudo que possa entregar. Então eu acho que em tempo de volta, se perder vai ser pouco. E ainda vai ser mais rápido que a Superbike, porque a moto vai pesar menos também. Então eu acho que isso acaba ajudando na questão de miolo, de curva. A moto vai ser mais rápida de curva. E aí, se a moto pesa menos, a moto corre mais. Então eu acho que
vai ser um equilíbrio. E isso eu acho que vai fazer que a moto tenha a mesma performance no final. Sem dúvida, é porque você tem pistas, Silverstone, por exemplo, onde a Moto 3 é mais rápida nas curvas do que a MotoGP. Exatamente. Você teve essa experiência, porque você já pilotou Moto 3 e Moto 2 e teve uma experiência na MotoGP e teve uma experiência na Superbike. Então, a diferença nas curvas, as vão entrar mais rápido nas curvas. Mas eu acho que nessa mudança, e a Liberty comandando isso tudo, vão estrangular ainda mais as 1000 e as Super Sport da Superbike. Aí eu não sei como que vai ser, né, essa mudança, mas eu acho que perdão, a Liberty vai fazer com que o campeonato seja mais conhecido mundialmente, né? Vai fazer o que eles fizeram com a Fórmula 1, que hoje em dia a gente vê que os pilotos são astros no mundo, né? São muito famosos, muito conhecidos, e a Fórmula 1 tem um reconhecimento, por mais que a corrida seja muito chata, no final das contas, a gente sabe que a gente acompanha como com a MotoGP, como a Fórmula 1, tem corrida que é legal, mas tem corrida que você não tem uma ultrapassagem, não tem aquele estímulo, né? Mas o autódromo tá lotado de gente. E todo mundo tá assistindo, todo mundo tá acompanhando, e vê a série do Netflix, e vê o filme que lançou que todo mundo quer ver. Então, virou novela, né? Exato, e todo mundo quer saber o que acontece na Fórmula 1, e os pilotos são muito conhecidos. E na MotoGP não é assim. Se hoje em dia vier um piloto da MotoGP, o cara aqui no Brasil talvez não é nem reconhecido na rua. E as pessoas não têm esse conhecimento tão amplo. Então acho que a Liberty vai mudar, vai fazer com que a categoria tenha ainda mais reconhecimento mundial e com certeza vai mudar algumas coisas dentro do campeonato para que isso aconteça. Não sei o que farão, mas vão mudar algumas coisas com certeza. A minha pergunta era sobre a Liberty mesmo, você já arrematou. Agora, o Marc Marquez não tá transformando a MotoGP em algo parecido com a Fórmula 1 por dominar tanto assim? Então, ele já fez isso no passado, né? Ele tava na Honda. Mas... O bom é que na MotoGP o meio do bolo é sempre mais caótico do que na Fórmula 1, né? Assim, por mais que ele esteja sendo superior, sempre tem a disputa, né? Se ele tá em primeiro, tem a disputa do segundo, terceiro, quarto, então sempre tem aquela briga e aquela disputa. Eu tenho que dizer que a etapa da Alemanha foi um pouco chata, né? Foi um pouco a corrida principal foi ali, não teve muita ultrapassagem. É que era queda atrás de queda, né? Não tinha piloto pra ultrapassar mais. E aí, como eu falei, as motos são tão iguais que o cara coloca o ritmo e todos viram o mesmo ritmo e muda décima por décima, então é complicado você ver uma disputa. Mas eu acho que tem muita corrida pela frente esse ano e vai ter muita corrida legal. E o show da MotoGP eu acho que é muito especial e quem gosta de moto sempre tem muita emoção assistindo. E agora a gente muda de assunto rapidamente, voltaremos na sequência ao Par ou Ímpar, com Eric Granado, os duelos de pilotos da MotoGP e companhia, mas temos de falar do grande evento do motociclismo que tá rolando neste momento, né, Gui? É isso aí, minha gente. Rally dos Sertões começou na última semana e, assim como no ano passado, tive a oportunidade de ir lá acompanhar, dessa vez não o rally inteiro, né, mas pelo menos acompanhar toda o acampamento. Dá pra sentir o clima, né? Sentir o clima, conversar um pouquinho e entender o que tem esse ano, né? Temos aí, voltando para Goiânia na largada, mas uma final inédita, terminando lá em Maceió. Então, dá uma olhada aí o que rolou nos Sertões lá em Goiânia. Uma pausa agora no nosso grande papo com o Eric Granado para falar um pouquinho de Sertões. Começou o maior Rally das Américas e olha, nas duas rodas a gente tem uma disputa intensa e muito legal. Grandes pilotos brasileiros competindo contra grandes nomes do exterior. E ó, vamos trazer algumas entrevistas que eu fiz direto aqui do acampamento em Goiânia. Vamos ouvir primeiro o time da Yamaha que tá vindo com força para os Sertões desse ano. Agora é hora da gente ouvir dos pilotos da Yamaha que vão participar dos Sertões. E vamos começar com aquele que tá liderando o Brasileiro de Rally Ride. Chega aqui na quarta etapa da temporada. Tomate, são 2 vitórias e 3 etapas. Seu primeiro ano com a Yamaha ainda por cima. Antes da gente falar dos Sertões, fala um pouquinho do teu ano. Bom, feliz demais, né? O time azul aí veio para me dar uma alavancada boa na minha carreira. Foi um ano que eu consegui fazer boas vitórias na geral ali, coisa que eu não tinha conseguido até então no Rally. Estou feliz demais com o time azul, todo mundo me recebeu muito bem aqui. E o Campeonato Brasileiro tem sido incrível, chegar aqui liderando com uma vantagem de quase 20 pontos para o segundo tem sido muito bom e me passa muita confiança para os Sertões. Mas a gente sabe que aqui é um rally longo e duro e tá igual para todas as oportunidades, então a gente vai trabalhar dia a dia para sair com a vitória lá na frente. Bem, eu não preciso nem perguntar como é que tá a adaptação à moto, né? Os resultados falam por si só, né? Com certeza, foi uma adaptação muito fácil e olha que
Antes da temporada eu quebrei a mão, fiquei 2 meses sem treinar, e fiz 3 treinos com a moto de rally e fui pro primeiro rally, então foi um ano de mudanças e tive problema com lesão também, então com certeza a adaptação, os resultados têm mostrado que a moto é muito rápida e muito fácil de andar. Bem, vamos falar agora dos Sertões. Você disse, né? Um rally muito longo e a expectativa é de uma prova bem diferente do ano passado. O ano passado fluida, muita velocidade. Esse ano tá todo mundo falando, é um sertão mais raiz, mais de volta às origens. O que esperar do percurso desse ano? Na verdade, desde que eu vim pro rally, há 4 anos atrás, eu espero sempre um rally mais duro, é o tipo de rally que eu gosto mais, por ter vindo do motocross, ter vindo do enduro e ser um pouco mais do travado. Então eu acho que esse rally sendo mais duro, sendo mais travado um pouco, acho que vai me ajudar bastante, que é geralmente o que eu treino. Então tô animado, bora começar logo aí, porque eu tô doido pra acelerar já. Maravilha, e a gente vai ficar acompanhando tudo, boa sorte. Valeu. Aí nos Sertões esse ano. Obrigado. Ricardo Bob Martins, mais uma vez aqui no Podcast. Bob, antes da gente falar dos Sertões, vamos falar desse teu ano. Só dá você na Moto Over no Brasileiro de Harley Age. Conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo a temporada. Bom, primeiro ano de Big Trail, correndo na categoria Over, tive a felicidade de ganhar todas as etapas. É um trabalho que a gente vem fazendo, né? Um trabalho que a gente vem fazendo eu e meu mecânico, desenvolvimento da moto, e toda a experiência também que a gente já tem ajuda bastante, mas tem todo o rally agora pela frente, o Rally de Sertões, pessoas novas, outros adversários, e temos que continuar lutando para conseguir mais vitórias. Uma coisa interessante dos Sertões, né? Como é um rally especial, maior das Américas, a gente tem uma presença de estrangeiros muito grande, né? Infelizmente o Adrian não compete esse ano, seria um representante estrangeiro da Yamaha, mas a gente vê também nas outras montadoras um número grande de estrangeiros. Como é que fica essa competição Brasil versus o pessoal de fora? Bom, acho que isso é muito bom, isso não é de hoje, o Rally de Sertões sempre trouxe, mesmo não sendo mundial, sempre é uma prova que o pessoal lá de fora tem interesse em vir correr no Brasil, né? Eu acho que é muito bom, é bom pra gente medir o nosso nível, é bom pra gente se puxar também, caso o nosso nível esteja baixo, só ajudar, né? Não tem por que piorar, os caras estão num padrão muito alto e vão puxar a gente pra cima. Bem, e uma coisa que a gente tá ouvindo bastante, né? Vocês pilotos falando, tava lá na rampa agora também comentaram, o número de Big Trails está crescendo no rally. Como é que você vê esse movimento? Só aqui, não tem só você, né? A Jana também está correndo de Teneré 700. Como é que você vê esse movimento das Big Trails nos rallies? Bom, isso é nível mundial, vem acontecendo isso no mundo, né? A gente tá vendo provas até de hard enduro com bastante Big Trail, o pessoal gosta de se desafiar. Eu mesmo achei interessante início do ano, quando comecei a pensar nisso, achei bem bacana, né? E com certeza absoluta só vai aumentar, a prova tem que começar a se adaptar para isso, talvez categorias dentro da Big Trail, né? Porque de nível de pilotos e tal, sim. Mas eu acredito que vai ter no mundo está crescendo bastante. Para fechar, expectativas para o Sertões 2025, ano passado uma prova bem fluida, bem rápida. Esse ano um sertão mais raiz, voltando às origens. Bom, apesar de eu estar correndo de Big Trail, deveria estar torcendo para que a prova fosse aberta, que eu teria mais vantagem. Eu gosto de prova travada, eu gosto de prova difícil, eu gosto de chegar lá no final e dizer assim, eu enfrentei algo bem difícil, estou adorando ser assim e vamos para cima. Maravilha, boa sorte aí nos Sertões. Obrigado, Bob. Bem, e agora aqui comigo, o atual campeão dos Sertões é Adrian Metti, mas Adrian, infelizmente, esse ano você vai acompanhar à distância, né? Vai estar aqui acompanhando a galera da Yamaha. Conta o pessoal de casa o que aconteceu, como é que foi essa decisão de não disputar os Sertões esse ano? Então, foi uma decisão difícil, né? Primeiro, mas é uma decisão dos médicos, porque caí muito forte no rally anterior, lá no Jalapão. Teve uma contusão cerebral e aí o protocolo, né, de depois do acidente era voltar a fazer atividade e ver como estava se comportando a cabeça, e conversando com os médicos, o médico falou, você tem ainda os sintomas da pancada na cabeça, é perigoso você correr. Então a equipe, com os médicos, tudo tomou a decisão de não correr Bem, segurança acima de tudo, né? Garantir que no próximo tá de volta mais forte do que nunca, né? É isso aí, agora é focar na recuperação. Ainda tem o Rally do Campeonato Brasileiro, vamos como que vai se comportar a recuperação para ver se corre esse rally, e aí tem tempo para ano que vem, com certeza, aí vou melhorar, vou ficar bom para ano que vem. Bem, e você vai ficar acompanhando aqui a galera, como é que vai ser? Vai ser tipo um chefe de equipe, vai estar mandando na galera? Não, ainda não, a nossa programação era, eu só vi aqui, só vi até a largada e domingo
eu volto para a França. Bem, e vai ficar acompanhando tudo na torcida também, né? Com certeza. Vou ficar lá olhando tudo que está acontecendo. Vai ser um pouco difícil, mas é assim. O nosso esporte, infelizmente, é assim. Não acontece essas coisas. Bem, a gente torce aí pela recuperação plena e que a gente te veja logo de novo aí correndo no Salis. Mas muito obrigado. Obrigado. Jana Souza, seja bem-vindo ao Podcast, primeira entrevista aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho da expectativa para esse Sertões 2025 que tá para começar. Eu tô muito ansiosa, mas os Sertões é minha 6ª participação no Rally dos Sertões. Sempre tive um grande sonho de participar e a cada ano venho tendo oportunidades de estar integrando novos times. Esse ano eu tô junto com a Yamaha e é um prazer imenso estar integrando essa equipe e é uma responsabilidade muito grande. Também tô de Teneré 700, é o meu 2º ano com a moto. Como eu vivo lá fora, eu já venho fazendo competições lá na Europa com a Teneré e adoro a moto, é a moto que eu tenho em casa, é a moto que eu viajo, é a moto que eu me divirto e tenho certeza que vai ser mais um Rally dos Sertões de ótimas experiências e tá podendo conviver com os amigos, eu acho que é o mais importante. Bem, esse ano sobre o trajeto falam que é um Sertões mais raiz, diferente do ano passado que foi bem fluido, de muita velocidade. O que esperar do trajeto desse ano? Eu sou do time que quanto pior, melhor. Porque se tá ruim pra você, tá ruim pra todo mundo, né? Então pedra, rio, areia, eu acho que o Sertões é esse misto e é o que faz o piloto ser completo e se considerar o campeão no final, né? Além da navegação e tudo mais. Então, eu gosto disso, tô pronta pra encarar tudo que vier e bora acelerar. Tava acompanhando lá na rampa, né? Uma coisa que o apresentador falou sobre a importância da representatividade feminina aqui nos Sertões. Ainda estamos dando os primeiros passos, mas já temos muitas pilotos por aqui. Como é ser uma das representantes femininas aqui desse ano dos Sertões? É um orgulho poder representar a mulherada, incentivar muito, ser espelho para várias poderem começar. Ainda mais de Big Trail, que é uma moto mais pesada, é uma moto que exige um pouco mais. Mas eu tenho muito orgulho em representar a mulherada e levantar essa bandeira e que tenhamos cada vez mais mulheres a cada ano e a cada edição que passa. Jana, última coisinha pra galera que tá em casa, o pessoal que tá ainda conhecendo o mundo do rally, mostra pra galera como que é o sistema de navegação. Sim. Aqui, deixa eu ligar. Aqui é a planilha de navegação, né, onde ela vai dar a quilometragem e as referências. Aí conforme isso a gente vai ter o controle dos quilômetros aqui no GPS, aqui é a velocidade e a gente controla tudo isso para saber onde vai entrar, onde vai sair, onde vai evitar cometer erros, né? Aqui alerta dos perigos e tudo mais. É sempre muito importante estar atento na planilha, porque nós na moto somos piloto e navegador, né? O pessoal do carro ainda tem o navegador do lado, então foca só na pilotagem. Então a gente tem que estar muito focado e garantir sempre uma boa navegação. É um desafio a mais, né? Porque tem que olhar na planilha, tem que olhar para o redor, tem que guiar a moto. É tensão do início ao fim, né? Sim, mas eu gosto do desafio. É diferente do Rally Baja também, que é tudo por setas e tudo. Mas a emoção é a mesma. Eu tenho um prazer imenso de estar andando de moto. Então, seja navegando, seja na trilha com meus amigos de fim de semana, competindo, o importante é estar em cima da moto. É isso aí, Jana. Muito obrigado e boa sorte no Sertões esse ano. Obrigado, bora acelerar. E para fechar nosso bloco aqui de entrevistas, tem um convidado esse ano que, olha, de peso, hein? A Honda trouxe simplesmente o atual vice-campeão das motos do Dakar, Tosha Escarrena, para competir nos Sertões, a primeira vez dele no Brasil. Então dá uma olhada no que o Tosha falou. Galera, e como eu falei, a disputa dos Sertões esse ano tá muito nós versus eles. Temos estrelas brasileiras, mas grandes nomes de outros países também. E eu tô aqui com um deles, um dos principais nomes estrangeiros do Sertões esse ano, atual vice-campeão das motos do Dakar, Tosha Escarrena. Tosha, gracias por estar aquí conosco. Muchas gracias. Su primera vez en Brasil, competiendo en Brasil. ¿Cómo están las expectativas para Sertões? Bueno, la verdad es que antes de venir ya me dijeron que esta carrera era súper grande, así que bueno, un placer estar aquí. Va a ser mi primera vez en Rally de Sertões, pero también en Brasil. Así que las expectativas están muy altas. Bien, usted viene de un gran año, segundo lugar en Dakar, en las motos.
¿Cómo puedes analizar tu temporada hasta acá? Bueno, empezamos muy bien con esa segunda posición en el Dakar. Abu Dhabi fuimos terceros. Luego tuvimos ahí un problema en Sudáfrica, pero bueno, estamos ahí en la clasificación. Aún quedan 2 carreras por delante del Mundial, así que bueno, todo está en el aire aún. Bien, un anuncio de su participación en Sertões ha sido muy reciente, pero ha tenido chance de estudiar un poco sobre la historia del rally y el percurso. Sí, bueno, desde bien pequeño que sé este rally, muchos grandes pilotos han pasado por aquí. También hay muchos pilotos muy rápidos brasileños que voy a intentar aprender mucho de ellos. Y bueno, me han dicho muchas veces que esta carrera era muy grande, pero hasta que no vienes aquí no sabes lo grande que es. Entonces, pues bueno, vamos a disfrutarlo mucho. También creo que va a haber mucho público animando, así que vamos a disfrutarlo. Bien, ¿y qué piensas de la competición acá en Honda? Tienes Martin Duplessis, en Yamaha, Gabriel Soares, Adrian infelizmente no participará, pero ¿qué piensas de la disputa de las motos este año? Bueno, yo creo que hay un gran alto nivel, hay muchos pilotos que no conozco, pero creo que son pilotos también brasileños, pilotos de fuera, extranjeros, que van a ir muy rápido. A lo mejor son un poco menos conocidos porque no corren el Campeonato del Mundo o no están en el Dakar, pero seguro que van a dar mucho gas. Bien, ¿estás pronto para un Sertões que debe visitar diferentes sitios, diferentes tipos de percurso? Sí, creo que va a ser un rally muy largo, con muchos kilómetros. Va a ser la segunda carrera más larga después del Dakar. Así que, bueno, vamos a tomarlo con filosofía, vamos a intentar aprender de todos los chicos, intentar ver también cómo funciona la carrera. Va a ser muchos caminos, muchos kilómetros, no desierto. Entonces, bueno, hay que ir a adaptarse y empezar poco a poco. Bien, y desde acá le deseamos muchísima suerte en su primera participación en Sertões. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. É isso aí, vamos lá, vamos continuar que tem mais papo com o Eric Granado vindo aí. Agora vamos colocar o nosso Eric Granado contra a parede aqui. Lá vem. No nosso par ou ímpar. Começando com personagens do grid atual da MotoGP. Vou tomar a liberdade aqui, se os senhores Guilherme e Fausto quiserem intervir, mais do que à vontade. Começando por par ou ímpar. Pedro Acosta ou Jorge Martin? É pra escolher entre um e outro? Jorge Martin. Jorge Martin ou Pecco Bagnaia? Jorge Martin. Jorge Martin ou Fábio Quartararo? Jorge Martin. Jorge Martin ou Jorge Lourenço? Caramba. Pô, aí já era diferente, né? Você já tá me complicando. Vai ter várias eras. É aí que é a graça do negócio. Olhando por um... No geral, eu vou dizer o Jorge Lourenço por tudo que ele já conquistou e o que ele foi, né? Jorge Lourenço... Manda, Fausto. Deixa eu fazer só umazinha atual. Manuel Gonzalez ou Arão Caneiro? Boa. Manuel Gonzalez. Boa. Manuel Gonçalves ou Diogo Moreira? Não, tem que ser Diogo, né? Sou brasileiro, então eu sou por ele. Mas, muito bom. Seguindo aqui, você escolheu o Jorge Lourenço pelo conjunto da obra, né? Jorge Lourenço ou Casey Stoner? Casey Stoner. Casey Stoner, boa, gostei. Casey Stoner ou Mick Doohan? Já tá indo pra trás o tempo, hein? É que assim, eu não acompanhei o Mick Doohan, eu era muito pequeno. eu sou muito fã do Casey Stoner e eu vou manter o Casey. Vamos lá, Casey Stoner ou... Não restam muitos nomes mais ali pra bater de frente. Não, agora a gente tá chegando no patamar mais de elite. Casey Stoner ou Marc Marques? Marc Marques. Marc Marques ou Angel Nieto? Putz, é que o Angel eu não acompanhei. Sacanagem. Mas eu vou deixar o Marc Marques. O Fausto tá pedindo a palavra aqui. Aqui, tá esquentando, hein? Marc Marques ou Valentino Rossi? Essa é a derradeira, né? Pô. Desculpa. Não, agora... Queimei a largada. 2 voltas. É muito difícil, é muito difícil. É que eu vou te dizer que é o Valentino Rossi porque ele sempre foi meu ídolo desde pequeno. E foi quem eu assisti na televisão quando eu era pequeno. Foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida que eu olhei e eu não sabia o que fazer. Sabe quando você vê uma pessoa e você fica sem reação e sem resposta? E foi quando eu encontrei ele em 2004, no Rio de Janeiro. E aí eu tenho uma foto que até ficou bem conhecida. A foto do cigarro, né? E aí esse dia foi o dia que eu vi o ídolo da minha vida. Assim, que eu sempre
tinha como referência, né? E aí, durante os anos seguintes, ele ainda ganhou muitos títulos. E ainda tive a chance de encontrar com ele algumas vezes. Ele sempre foi super atencioso comigo. Estive na mesma equipe que ele em 2021 e toda vez que eu encontrava com ele, ele me cumprimentava, perguntava como é que estava indo, como é que foi tudo, por mais que era o último ano dele na MotoGP. Então, por tudo que ele foi e o que ele representava para mim, eu escolho o Valentino Rossi, por mais que eu acho que o Marc Marquez tá conseguindo algo que é de se admirar depois da lesão que ele teve com outra moto, depois de tudo que ele passou, voltar a vencer e tantos títulos, e eu acho que ele é o número 1, mas o Valentino para mim representa mais hoje em dia. Eu sei que você, inteligente como digamos, está usando o aspecto temporal para se livrar de algumas perguntas quando eu cito pilotos das antigas, mas então você escolheu o Valentino Rossi. Valentino Rossi ou Giacomo Agostini? Dessa não tem como fugir. Cara, pela história e pelo que ele foi, 15 títulos mundiais, é o Giacomo Agostini, né? O número 1 da história. Agora, Fausto, Giacomo Agostini, Angel Nieto, John Surtees, Haywood, quem mais você coloca aí nesse panteão? Muita gente, né? Phil Reed, né? Wayne Rainey. John Surtees, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, e indo mais atrás, a gente tem grandes pilotos britânicos e espanhóis nas classes menores, os japoneses também andando bem. O motociclismo ele se renova desde 1949, sempre surge. E aí, não, foi a era Durham, agora a gente está vivendo a era Marques, né? Então, eu acho que são eras e tem pilotos que se sobressaem, mas todos que estão no grid, o Eric sabe bem disso, em qualquer categoria, na Moto 3, na Moto E, no Mundial de Superbike, todos que estão num campeonato mundial de qualquer esporte são dignos de admiração e são insuperáveis, são admiráveis atletas em qualquer categoria. E do ponto de vista de braço, você falou aí, Valentino Rossi pela idolatria, voltando agora ao Marc Marquez. Você é um chefe de equipe, nunca assistiu nenhuma corrida, quer dizer, nunca assistiu nenhuma corrida é difícil, né? Mas não consome redes sociais, aquele cara ali full racer. Valentino Rossi ou Marc Marquez? Mas aí você tá colocando os dois no melhor momento, né? Isso. Valentino Rossi 2000 porque tem essa questão, né? O prime do Valentino foi antes do Marquez. Valentino Rossi 2005 e o Marc Marquez 2019, ou 2025, né? Cara, eu acho que o Marc Marquez tem esse ponto a mais aí. Cara, que pergunta sem falar de 2014, né? Que ele enfileirou 10 direto. 2014. Eu acho que 2014 ele tava ainda superior a esse ano, porque a moto dele não era a melhor, 2014. Agora ele tem a melhor moto, né? Então ele juntou as duas coisas, o melhor piloto com a melhor moto. Mas ele vai ganhar muita corrida esse ano ainda. Tenho certeza. Indo como tá indo. Tem metade do campeonato. Sim, um pouco menos da metade, né? Ele ganhou 7 corridas já. Deixa eu confirmar. Até a Alemanha acho que foram 7, né? Mas o fato... O Fausto, e você, hein? Você joga que eu paro aí. Eu também vou entrar nessa roda. O Guilherme, prepara aí pra se expor. Fausto Macieira, Valentino Rossi no Prime versus Marc Marquez no Prime. Eu acompanho o relator Granado, assim, como ídolo, como piloto mais famoso, piloto que levou o motociclismo a lugares auge, ao Olimpo, Valentino Rossi. É graças a ele que os pilotos recebem o que recebem hoje, é graças a ele que o motociclismo tem a popularidade que tem hoje. Quando ele se aposentou, a coisa ficou bem difícil, ainda teve o problema do Marc Marquez, o campeonato não teve a mesma visibilidade que tinha antes, e agora a gente vê o Marc Marquez e esperamos que a Liberty traga ainda mais visibilidade. Então, assim, como personagem, Valentino Rossi, como piloto, Marc Marquez. No Prime, antes mesmo de jogar pra você, eu já vou opinar. É muito difícil. É bom, hein? Vocês. É que eu acho que o grid impacta, né? O Eric citou bem a questão de 2014, da melhor moto. É o que eu tô pensando. É que assim, a gente faz a ponderação de que, teoricamente, o Marquez não pegou o Valentino no Prime, mas pegou um Valentino ainda bem competitivo, né? Não era o Valentino de 2020. Não à toa 2015. Exatamente. Tivemos a briga, o Jorge Lourenço no meio desse bolo todo. Mas, quem que o Valentino pegou também? Na virada ali pros anos 2000, o próprio Casey Stoner, enfim.
Eu vou de Valentino para abrir aqui uma divergência, já convidando o nosso público a comentar. Ó, galera, até bati no microfone, comentem, mas não precisam se xingar, hein? Porque a gente sabe que os fãs aí dos dois lados... É muito difícil essa pergunta, que são dois pilotos de altíssimo nível, né? E que venceram em momentos diferentes do esporte, das motos também, né? Eu acho que o Marc Marquez conseguiu demonstrar essa superioridade numa moto que não era a melhor. E o Valentino conseguiu fazer isso quando foi para a Yamaha, em 2004 também. Então, é muito difícil essa pergunta. Eu não sei se estou arrependido, mas vamos deixar a resposta igual do Fausto, né? Do Valentino como pessoa, como imagem, o que ele fez com o esporte. Hoje em dia, se você pergunta, conhece algum piloto que correu de moto, MotoGP? Valentino Rossi, no mundo inteiro, né? Eu acho que assim, a genialidade do piloto, ela não se faz apenas pelo que ele próprio faz. Eu acho que os rivais ajudam a construir a imagem da grandeza do piloto. E nisso o meu voto é do Rossi, porque eu acho que os rivais dele são mais poderosos do que os rivais do Marques. Porque você olha pro Rossi, você tem o próprio Marc Marquez, mas você tem Lorenzo, você tem Max Biaggi, você tem Sete Bernal, Pedrosa, você tem uma galera absurda que bateu de frente com o Rossi e não conseguiu. Então acho que isso constrói um pouco mais. Os dois estão num patamar de divindades quase, mas eu coloco o Rossi um pouquinho acima pelos rivais. Vamos ver ao término das respectivas carreiras, né? O Marc Marquez ainda tem bastante lenha, porque o Valentino segue brilhando aí nas 4 rodas. Falso, considerações finais aí sobre esse tema palpitante, polêmico, quente aqui que debatemos? Não, eu acho difícil, como o próprio Eric falou, é difícil comparar eras, né? O grid talvez fosse mais forte na época do Valentino, que conviveu com o Stoner, o próprio Marc, o Lorenzo e o Pedrosa, e hoje a gente talvez tenha menos campeões mundiais no grid da MotoGP. Porém, ambos são marcantes nessa história, como foram marcantes, apenas tiveram menos visibilidade, Agostini e companhia, né? Então, só queria... meio encaminhando para bandeira branca de última volta, perguntar ao Eric se ele acha que o motociclismo esportivo brasileiro vai bem e o que pode ser aperfeiçoado. Olha, em várias modalidades. O motociclismo brasileiro está num nível muito alto hoje em dia, comparado ao que a gente tinha uns anos atrás. Com certeza ainda falta muito para ser o que é o motociclismo na Europa, seja tanto no on como no off-road, né? Eu acho que o motocross aqui tem uma base muito melhor e tem muitas categorias e o campeonato é muito forte. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro de Motocross, o Arena Cross, tem muitas categorias, muitos pilotos, muitas fábricas patrocinando. Então acho que isso é algo que no Moto Velocidade falta. A gente tem categorias de base em várias cilindradas no motocross, isso é muito legal. A gente precisa agora que a gente tenha mais pilotos lá fora. A gente vê que o Enzo tá lá fora se dedicando quando ele veio para cá correr, ganhou do Dean Wilson e eu acompanho, eu sou muito fã do Enzo, ele baita piloto. Espero que outros pilotos brasileiros também consigam se destacar lá fora, porque a gente tem tudo aqui, né? A gente tem pista, a gente tem estrutura. Acho que o motocross tem um ponto muito positivo, que é a gente poder fazer a pista onde for, em qualquer momento, né? As pistas são construídas e dá para andar. No moto velocidade tem uma limitação muito grande, que são os autódromos. A gente não tem pista aqui. Então esse é um ponto muito crítico para nós do asfalto e muito difícil, né, para conseguir fazer o esporte crescer, né? Então eu acho que a vinda do MotoGP para o Brasil vai fazer com certeza o esporte crescer muito aqui, ter muito mais interesse, mais patrocinadores. Eu queria muito que isso tivesse acontecido há muitos anos atrás, quando eu estava começando e quando eu estava chegando no Mundial, porque com certeza seria muito diferente, né? E a gente teria mais interesse, mais patrocinadores e com certeza o esporte estaria em outro patamar agora, mas eu acho que nunca é tarde, é legal que isso vai acontecer agora, fico feliz. Acho que de certa forma essa minha temporada, essa minha vida, né, lá fora ajudou, né, de certa forma que o esporte fosse visto, né, porque depois do Alex Barros no Mundial eu estive lá por muito tempo sozinho, agora chegou o Diogo, então acho que depois que vier o MotoGP, o esporte vai ganhar muita força aqui e espero que a gente tenha no futuro muitos pilotos do Mundial. A gente tem, como eu sempre digo, tem muitas pessoas que amam moto aqui, tem muitas famílias e pais e crianças que queriam correr de moto e às vezes não tem o caminho, não tem o patrocínio, não tem a forma de fazer acontecer. Eu recebo muita mensagem no meu Instagram, pô, eu queria ser piloto, como é que eu faço, não sei o quê, e claro, é uma jornada muito difícil,
para nós sul-americanos chegar lá é uma coisa quase impossível, porque pouquíssimos conseguiram, porque muita coisa tem que dar certo, é muito investimento, muitos patrocinadores, lesões, dificuldades. Eu passei por tudo isso e ainda passa por momentos difíceis, então se a gente tiver esse apoio da base aqui já e ter uma empresa que possa ajudar o piloto, bancar ele a ir lá fora e fazer a temporada e crescer, com certeza ele vai chegar lá e vai ter bons resultados. Então espero que isso só melhore e que eu possa ajudar também o esporte a crescer aqui e a gente tenha vários pilotos na MotoGP no futuro, como a Espanha, a Itália tem hoje em dia, né? Certamente você ajuda, inclusive fazendo bate-papo como esse. A gente tá tendo maravilhoso, um dos melhores podcasts aí na nossa história. E você citou um aspecto importante, né? Que você foi o nosso representante solitário por um bom tempo e tá aí nessa jornada. É um prazer imenso para nós tê-lo aqui no nosso estúdio. Fausto, se quiser mandar a derradeira para o Eric, a despedida, porque hoje o negócio rendeu e rendeu muito bem aqui. É isso, Carlos. Eu acho que você falou muito bem, né? O Alexandre deixou as pistas, se retirou em 2007 e o Eric começou em 2012. Então a gente ficou com um hiato aí de um quinquênio sem ter representante no Mundial. E o Eric continua lá brilhantemente e já tocou o nosso hino em vários países. Então fico muito feliz com a presença do Eric aqui. E por conta disso, inaugurei meu fone do Shrek, modelo Shrek aqui, para poder escutar melhor o que o Eric tem a dizer, que é sempre interessante. E eu desejo a ele uma temporada, uma segunda metade. O começo pode ter sido difícil, dolorido, mas essa segunda metade que seja redentora. A gente tem um exemplo recente do Mark Marques, a gente tem outros exemplos, e o Eric sempre foi um batalhador, sempre se esforçou ao máximo para obter os resultados que tem. Então, parabéns, Eric, continue assim e obrigado, a gente vai estar aqui apoiando sempre. Obrigadão. É isso aí. Gui, suas palavras finais nesse excelente podcast que tivemos aqui com glorioso Eric Granado. É sempre muito legal receber os pilotos aqui, né? Trazer, porque a gente precisa disso. A gente precisa mostrar pra galera que tá assistindo em casa o quão gigante é esse mundo das duas rodas. Mostrar pra galera que é muito legal e ter que acompanhar e ter o Eric aqui é sempre uma honra. Não só um piloto brasileiro que tá fazendo bonito lá fora, mas que tá deixando a marca no Mundial de Moto Velocidade. Então, Eric, quero agradecer muito. E como o Fausto falou, que venha um segundo semestre aí excelente, obrigado. Que a recuperação daqui até a Áustria seja plena e que você consiga, como você mesmo falou, entrar no meio do bololô e fazer disputa do início até o fim nas corridas. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E é isso aí, vamos lá, que seja um segundo semestre de muitas conquistas. Eu vou ter muitas corridas agora, não vejo a hora de voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer nessa vida. E espero voltar aí no próximo podcast com muitas novidades e muitos troféus e vitórias. Muito buzz. É isso aí, eu já ia dar deixa pro Fausto a mandar a despedida com o buzz. Não, assim, eu ganhei esse fone porque ontem foi meu aniversário, tá? E é o dia do motociclista, dia 27 de julho. Então, parabéns. Ganhei da minha esposa esse presente aqui do Feliz aniversário. Então, valeu, Eric, Buzz e burp. As duas. Qualquer país. Valeu. É isso aí, galera. Resenha do mais alto nível aqui no podcast. A gente agradece a sua audiência. Manda pra aquela galera toda que você sabe que gosta de motociclismo, de moto no geral. E um bate-papo aqui passando pela história, pelo passado, pelo presente e também projetando o futuro com o Eric. A gente agradece mais uma vez a presença dele e especialmente a você que nos acompanhou. Já deixa o like, se inscreve, ativa a notificação, manda aí através do agregador de áudio que a gente tem sempre um encontro marcado às segundas-feiras aqui no podcast. Um abraço, tchau, tchau.